Oi, gente, tudo bem? Então a gente vai fazer essa live de novo, né? Nós já fizemos uma vez semana passada, se eu não me engano, mas não ficou salva, o Instagram não salvou, aí deu uma bugada legal. Então a gente vai refazer. Na verdade, é a mesma live, assim, né? Mesmo conteúdo, né? Pensei só algumas pouquíssimas coisas diferentes, mas o conteúdo vai ser o mesmo. Seguindo uma linha de raciocínio de umas aulas que eu dei, né? Então, falei no início sobre a natureza humana, né? De que nós somos feitos, né? Inteligência, vontade e afetos, né? Então, essa aula de hoje, essa live, né? É só sobre essa parte dos afetos. Depois, falei sobre maturidade, falei sobre as potencialidades, né? Então, essa live, né? Essa aula sobre a afetividade, ela está dentro de um contexto, né? De compreensão do que é o ser humano, né? De que nós somos feitos e assim por diante, né? Então, vai ser agora só sobre a afetividade. Então, a primeira coisa para a gente entender é relembrar isso, né? Que nós somos feitos, nós temos, né? Corpo e alma, né? E nós temos inteligência, vontade e afetos, tá certo? A inteligência, ela busca a verdade, né? Ela tem as suas operações próprias. A vontade, ela busca o bem, né? Assim como a inteligência, ela procura a verdade, né? A vontade, ela busca o bem. E os afetos, eles fazem essa conexão, né? do nosso mundo interior com o mundo exterior, né? Do mundo exterior com o nosso mundo interior, né? E os afetos, né? Eles têm esse poder de mover, né? Então eles nos movem a ação, embora não seja próprio deles dar a direção. Já vou falar sobre isso, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa levar em conta, né? Então, além desse contexto, é que os sentimentos, tá certo? O que a gente chama de sentimentos, né? Que os antigos chamavam de patos, né? Que é paixão, né? Então, é aquilo que me afeta, aquilo que me toca, aquilo que me atinge de alguma maneira. Então, quando a gente pensa hoje paixão, né, a gente pensa no sentido simples de enamoramento, mas na verdade a paixão, o patos, né, é todo esse impacto que o mundo exerce sobre mim. Já vou falar qual é esse mundo, né? Existe o mundo exterior e o mundo interior. Então, o patos, né, a paixão que a gente está falando aqui, são todas essas reações que nós temos a partir da percepção de um objeto. Então, os sentimentos, eles são da alma, mas como não tem como separar o corpo e a alma, né? Nós somos um composto, os sentimentos, eles são da alma, mas a gente sente ao mesmo tempo no corpo e na alma, né? Então, já fizeram várias pesquisas mostrando, né, onde cada sentimento, né, repercute no corpo, né? Então, você quando tem a tristeza, fica de um jeito, né? Quando tem alegria, fica de uma outra maneira. Quando tá com raiva, fica de uma outra maneira, né? Nosso corpo reage, né, de acordo com aquilo que a alma sente. Da mesma maneira, né, aquilo que o corpo sente, a alma vai também ter uma certa tendência para acompanhar aquilo que se passa com o nosso corpo. Então, falar de sentimentos, falar de patos, falar de paixão, né, é falar de uma resposta afetiva a um objeto que estimulou essa resposta. Então, todo sentimento, todo afeto, toda a emoção, eu já vou falar mais no final qual a diferença entre sentimento e emoção, mas falando agora no sentido de patos, de paixão, de modo geral, eles são sempre uma resposta à presença de um objeto. Então, os afetos, eles são um reino à parte dentro de nós, assim como a inteligência é uma faculdade, né? A vontade é uma outra faculdade. Os sentimentos, né, eles são um reino à parte dentro de nós, né? Então, eles não são racionais, eles não são volitivos. Eles têm o seu mundo à parte ali, né? Eles podem ser educados, eles podem ser orientados. Mas olha só como que eu tenho pensado sobre esse assunto. A gente vive num contexto bastante sentimental, né? A nossa cultura é uma cultura bastante sentimentalista, né? A gente tem muito essa valorização dos sentimentos, do coração, dos afetos, etc. Né? E a gente repara, né, que as pessoas, elas têm muita oscilação, né? Uma vida afetiva muito intensa, né, muitos altos e baixos, né? Uma verdadeira montanha-russa de sentimentos e de afetos.
E pensando que os sentimentos e os afetos, eles são uma resposta a um dado do mundo, fiquei pensando, caramba, mas por que as pessoas elas têm uma afetividade tão inflamada, tão intensa, sendo que na maioria dos casos, a maioria da vida das pessoas, a nossa vida não é essa montanha russa de acontecimentos que corresponda a essa montanha russa de sentimentos. Qual é a explicação, então, para que a gente viva hoje uma sociedade tão sentimentalista, né? As pessoas elas se complicam tanto na vida por conta desses sentimentos. Né? Faz um caos, um horror por causa disso. É o seguinte, como eu estava dizendo, os sentimentos eles são uma resposta à presença de um objeto. Agora, esse objeto que provoca em nós um sentimento que nos toca, que nos atinge, que nos fere de alguma maneira, eles podem ser dados tanto pelo mundo externo, esse mundo que está fora de nós e no qual nós estamos, mas os sentimentos eles também são uma resposta ao nosso mundo, aos objetos dados pelo nosso mundo interior, nosso mundo interno, nosso mundo lá de dentro, né, que só a gente tem acesso. E nesse mundo interior, né, estão as nossas lembranças, estão as nossas memórias, né, estão as nossas imaginações, estão as imagens que a gente tem, né, estão as leituras que a gente faz, né, do mundo exterior e das coisas que estão no mundo exterior. Então, os sentimentos, eles são sempre uma resposta a um objeto. E esse objeto pode ser positivo ou negativo, pode ser exterior ou interior. E quando a gente tem isso em mente, a gente entende por que as pessoas, por que a gente, né, todo mundo, né, às vezes se perde tanto nesse mundo afetivo, mas pô, não aconteceu nada. Será que realmente não aconteceu nada? Pode ser que externamente não tenha acontecido nada, mas internamente esteja um caos. Quando eu falo que os sentimentos eles são uma resposta a um objeto positivo ou negativo, eu estou dizendo que as coisas ao meu redor elas podem me causar, por exemplo, alegria, podem me causar esperança, podem me causar uma certa euforia. Então, são objetos positivos, né? Então, tive um bom resultado, passei na prova, consegui um emprego, sei lá, esse tipo de coisa, né? Esse objeto, esse acontecimento, né, desperta em mim um sentimento positivo, né? Isso gera em mim uma coisa boa, positiva. Mas também nós temos os sentimentos, objetos negativos, que provocam em mim sentimentos negativos, né? Então, o medo, a raiva, a tristeza, então, sei lá, a morte, né? Sei lá, um bicho que pode me devorar, sei lá, um assalto, né? Então, tudo isso, uma demissão, isso tudo desperta em mim, são objetos reais que estão na minha frente que despertam em mim um negócio ruim, que é normal, todo mundo tem isso, né? Só que essas coisas que eu falei aqui não acontecem todos os dias, né? Mas mesmo assim a gente está num torvelinho de emoções. Por quê? Muitos dos objetos que despertam em nós emoções mais intensas não são dados pelo mundo exterior, mas pelo nosso mundo interior. Ou seja, aquelas coisas que são causadas pela nossa memória e pela nossa imaginação. Então, muito que eu tenho insistido nas aulas que eu tenho dado é que muito do caos afetivo do nosso tempo se dá não só por falta de virtude ou que seja nesse sentido, mas por uma falta de, vamos dizer assim, uma falta de educação, de formação da própria imaginação. Porque o que é a imaginação? A imaginação é essa faculdade de reter no nosso interior, né, imagens, e a gente reage a essas imagens, né? Então a memória ela nos dá o que aconteceu realmente, né? Então aconteceu isso, aconteceu aquilo lá, então isso fica guardado na minha memória. A imaginação ela tem esse poder de manipular as nossas imagens retidas livremente,
Eu posso imaginar o que eu quiser. Só que quando eu imagino o que eu quero, essa imaginação ela não fica só na minha imaginação. Ela vai produzir sentimentos, ela vai produzir afetos, né? Esses afetos vão me deixar de um determinado jeito ou de outro. Então, falar de afetividade não é simplesmente falar que os sentimentos são ruins, porque os sentimentos não são ruins. Se não fossem eles, nós seríamos um robozinho, né? Então não se trata de falar que eles são um guia da nossa vida, porque eles não são. Mas a primeira coisa que a gente precisa entender quando a gente fala de afetividade é que ela está muito associada aos objetos que nós damos dentro do nosso próprio mundo, né? Porque às vezes a gente fica querendo encontrar a causa dessa disfunção, né, nos acontecimentos ou nas circunstâncias, né, ou em algum histórico, mas muitas vezes, né, o problema está, né, numa imaginação descontrolada que fica toda hora, oferecendo para a imaginação, oferecendo para o coração objetos, e o coração fica completamente perdido, assim, né? Então, falar de educar a afetividade é falar de começar educando a imaginação. Porque como eu estava dizendo no início, os sentimentos, né, o nosso mundo afetivo, ele não é racional. Então nós não mandamos no nosso coração como a gente manda, por exemplo, no nosso braço. Eu mando que o meu braço levante, ele levanta. Eu mando que ele abaixa, acabou. Não tem conversa. No sentimento não é assim. Né? Não tem o poder sobre eles. Como que é essa relação? Né? O próprio Aristóteles já dizia que a relação com os nossos sentimentos deve ser uma relação diplomática, diplomacia. Né? Então, é uma relação de negociação. Ele falava, né? Devemos lidar com os nossos sentimentos da mesma maneira que um governante lida com cidadãos livres. Como que um governante lida com cidadãos livres? Pensando que, na maior parte do tempo, eles são obedientes, são civilizados, mas, de vez em quando, eles vão se rebelar, e eles se rebelam. E aí, é necessária uma negociação. Então, a gente não é saudável, né, ter essa pretensão de dominar os sentimentos, de mandar neles de cima para baixo, de forçá-los, né, porque isso vai criar uma quebra, né, vai criar um racha, vai criar uma fissura, né, isso aí vai gerar vários problemas depois. Então, a relação adequada com o nosso coração é uma relação diplomática, uma relação sabendo que esses reinos são independentes, mas que pode haver uma certa relação entre eles. Então, qual é o lugar dos sentimentos na nossa vida? Isso aqui a gente precisa ter claro. Como eu estava dizendo no início, né, nós temos, né, uma inteligência, nós temos vontade e nós temos sentimentos. Né? A inteligência, ela tem essa imagem, né, da luz que guia, né, a vontade, né, aquilo que dá a força, e os sentimentos eles dão um impulso, né, eles acompanham. Se a gente fala de uma pessoa ou de uma cultura sentimentalista, o que isso quer dizer? Quer dizer que o coração ele ocupa um lugar que ele não deve ocupar. Não se trata aqui de uma crítica, na verdade se trata justamente de devolver cada parte para o seu devido lugar para que cada um esteja saudável, uma relação saudável, né? Um equilíbrio. Então, não é a função do coração, a função dos sentimentos não é guiar a vida, porque eles são cegos. É uma simples reação à presença de um objeto. Né? Eles reagem de acordo com aquilo que acontece. Então, o que acontece com uma vida, o que acontece com uma civilização que tem como guia, como critério de ação, os sentimentos, né? Fica inconstante, fica violento, fica bárbaro. A barbárie, a barbárie completa, tá certo? Porque os sentimentos, eles têm uma coisa que eles prometem o que eles não podem cumprir. Porque quando a gente tem um sentimento intenso, de qualquer tipo, né, a gente acha que ele não vai passar. Né? Porque como ele é muito intenso e tá ali, tá vívido,
né? Parece que não vai acabar nunca, né? E o que a gente quer, todo mundo quer, acredito que, né, o pessoal tá vendo essa live, é construir uma vida sólida, construir uma vida com sentido, ter projetos e realizá-los, ter ambições e atingi-las, ter sonhos e realizá-los. Só que isso requer tempo, isso requer esforço, isso requer dedicação. E se eu faço só o que os meus sentimentos apontam, eu não vou conseguir cumprir isso. Porque os sentimentos, justamente, né, eles prometem o que eles não podem cumprir. O que eles prometem que eles não podem cumprir? Que é justamente a estabilidade de uma vida com sentido. Então, os sentimentos eles não podem ser o critério da ação. Porque se eu ajo só pelos sentimentos, eu vou estar sempre dando um passo para frente e 2 para trás. Porque eu sinto o negócio agora e daqui a pouco eu já não sinto mais. Da mesma maneira que eles vêm, eles vão. Todo mundo sabe disso, né? Você acorda de um jeito, depois você está de outro, você vai dormir de outro jeito. Então, eles passam. Então, a função deles não é guiar a vida. Eles não podem ser o critério para guiar uma vida, né? Porque uma vida guiada pelos sentimentos é uma vida frustrada. Justamente porque esse meme, né? Tipo, expectativa e realidade, né? Isso aqui, esse desarranjo, né, entre expectativa e realidade é justamente a frustração. A pessoa frustrada é que tinha uma expectativa e a realidade é outra. Os sentimentos, eles sempre dão um colorido absurdo à realidade, né? Então, quem viu aquele filme Divertidamente, né, mostra, né, que os sentimentos, né, com vida própria e etc, né, e é uma coisa muito colorida, né, as cores são muito vivas. E aquele outro filme, né, que faz o contraste, O Doador de Memórias, que é justamente, né, um filme que tenta mostrar, né, uma sociedade em que não tem sentimentos, né, e o início do filme, né, todo sem sentimentos, né, é um início de filme preto e branco, né, preto e branco. Então os sentimentos, eles dão o colorido à vida, né, eles lembram que nós não somos uma máquina, que nós não somos um robô, mas né, não cabe a eles, né, ter a função de guia, de orientar, de decidir o que eu vou fazer em cada momento, porque justamente eles prometem o que eles não podem cumprir. Então, até tem uma página que fica compartilhando só essa relação, né, entre coração e razão, né? Então tem um lá que foi compartilhado por outros sites também, que é uma pessoa, né, que tava com o coração aqui, né, e o cérebro aqui, né? Aí ele falando, como é que você foi parar aí, né? Tipo, não toca em nada, né? Tipo, não mexe em nada, porque se você mexer aí, você vai fazer um estrago. Então, é justamente porque o coração não pode ser o guia, né? Então, como é que a gente faz, né? Qual que é o barato, né? Qual que é a grande questão dos sentimentos? É justamente esse mostrar que nós somos um corpo e alma, um composto de corpo e alma, né? O que toca a nossa alma repercute no nosso corpo, o que toca o nosso corpo repercute na nossa alma. Nós estamos inseridos num mundo que é um mundo exterior, que nos toca, que nos fere, que nos atinge, que nos provoca, que nos questiona e pede uma resposta, né? E nós temos um mundo interior, né? E este mundo interior, né, a primeira conquista que a gente deve ter, o primeiro território que a gente deve conquistar é o nosso mundo interior, né? Porque se a gente consegue conquistar e dominar, entre aspas, o nosso mundo interior, né, qualquer outra coisa fica mais tranquila, né? Os próprios antigos diziam, né, que o território mais difícil de ser conquistado é o território próprio, né? É o próprio coração, né? Que esse aí é mais difícil. Você pode conquistar vários territórios, mas às vezes dentro não está conquistado, né? Não tá, os limites não estão claros, né? As barreiras não estão determinadas, né? Então é isso que é a grande questão. A Carol está perguntando, papel de guia é da inteligência. Sim, exatamente isso. Quem guia é a inteligência. Quem guia é a inteligência. Mas, claro, a gente não pode cair também no racionalismo, né? Então, Carol, isso eu falei na aula que eu dei sobre maturidade. Que é justamente, né, a pessoa madura, uma pessoa equilibrada, ela respeita cada uma das faculdades sem uma excluir a outra, sem uma ocupar o lugar da outra, né? Então, qual que é o equilíbrio, né? Onde é que está a saúde? Então, quando a inteligência é capaz de buscar a verdade e detectar quais são as melhores ações que eu tenho que praticar, quando a vontade ela adere a esse bem, essa verdade vista pela inteligência, e quando os sentimentos eles acompanham isso,
né? Quando eles seguem, né? Eles acompanham. Aí é que está o equilíbrio e é isso que a gente deve buscar, né? E não inverter a ordem, né? Não inverter essa ordem e nem esquecer ainda, nem chutar, querer chutar, porque não tem como, mas querer chutar para longe os sentimentos, porque isso também não é saudável, né? Então, justamente também, e não querer dominar os sentimentos, né, por pura violência, né? Tipo, não, a vontade, a inteligência viu, a vontade vai seguir e ela vai mandar os sentimentos assim de modo tirânico, né? Porque isso vai dar problema também, porque não tem como, não é assim que as coisas funcionam, né? Então, o próprio Aristóteles dizia que a virtude, né, que é justamente, né, o que equilibra e harmoniza o homem, né, ela não é simplesmente uma questão de fazer, cumprir certinho, tal, não. Tem que ter, eu falo, né, que o verdadeiro homem virtuoso, você sabe que você adquiriu a virtude, que você é uma pessoa virtuosa, quando você não simplesmente faz o bem uma vez e sempre, mas se alegra nesse bem. Tem que ter o sentimento, ele tem que acompanhar a ação, né? Não vai guiá-la, não vai determinar, não vai ser o critério de escolha, mas ele deve sim acompanhar, ele deve sim. Então, não se trata de novo, isso aqui é muito importante, né? Não é falar de afetividade, não é de falar sentimentos são horríveis, eles não prestam, né? Não, eles são maravilhosos no seu devido lugar, né? Então, tem um conselho que a gente escuta muito hoje, né? Que é segue o teu coração, Isso aí pode ser um conselho muito sábio, muito profundo, como pode ser também uma armadilha mortal. Por quê? Quando a gente fala coração, a gente pode falar de coração em dois sentidos. Tá? Quando eu falo aqui de coração, estou falando de duas coisas. Esses dois níveis de profundidade. O primeiro nível é um nível mais superficial, quase epidérmico, vamos dizer assim, de seguir o coração como seguir os sentimentos que estão acontecendo agora, de seguir o que me dá na telha aqui e agora. Então, segue teu coração, né? Segue o que você está afim de fazer, né? Isso é uma armadilha, né? Já acabei de explicar por quê. É porque os sentimentos eles não podem ser o guia da ação. Porque eles prometem uma coisa agora, daqui a pouco eles voltam, daqui a pouco muda tudo, não era bem assim e tal. Então, se eu estou falando de coração, seguir o coração como simples sentimento, simples tô afim, não tô afim, gosto ou não gosto, uma coisa mais superficial, isso é um conselho furado, isso é uma armadilha. Agora, se a pessoa fala, né, segue o seu coração, mas entende o coração como essa identidade mais profunda da pessoa, esse núcleo mais profundo, mais pessoal, mais íntimo, que na verdade é o que eu tenho de mais valioso e de mais meu, né, onde está o meu eu mais profundo, né, que é aquele lugar dentro de mim, onde eu sou eu mesmo, né, longe dos olhares das pessoas, longe do juízo das pessoas, né, sem todas as máscaras que eu possa ter, né, onde ali, né, só eu, né, e é justamente nesse lugar, nesse coração, né, desse coração que falo com Deus, né, e é esse coração que Deus fala. Se eu entendo o coração nesse sentido, como aquilo que eu sou mais, no mais profundo, sim, esse coração deve ser seguido, esse coração deve ser ouvido, porque ali sou eu, né, então tem que tomar muito cuidado, mas claro, para a gente chegar nesse nível de profundidade é um longo trabalho. Né? Porque esse eu mais profundo nosso, ele está aqui, todo mundo tem isso. Mas a gente pode não chegar até ele, a gente pode não atingi-lo, a gente pode ficar só na superfície, na epiderme da vida e não chegar a esse eu mais profundo. Então, justamente, né, o objetivo de educar a afetividade, de educar o coração, é para que esse coração, para que eu consiga chegar nesse eu mais profundo, mais íntimo e conseguir ouvir essa voz, porque aqui sou eu que estou agindo, sou eu que estou vivendo, sou eu que estou amando, sou eu que estou sentindo, né? E não por a exterioridade. Então, tem que tomar muito cuidado, parar para realmente pensar, né, nesses conselhos que a gente escuta e que a gente dá de seguir o coração, né? Em que sentido eu estou falando de coração? E depois, uma outra coisa que é importante ser dita em relação a isso, né, na compreensão da profundidade dos sentimentos, um conhecimento superficial da afetividade, né, que é um pouco superficial, é imatura, muito própria dos adolescentes, né, que é lidar com a afetividade
simplesmente se perguntando, né, o que eu estou sentindo, já é uma grande coisa, tá? E qual é a intensidade do sentimento, né? Então, estou sentindo alegria, tristeza, medo, raiva e muito ou pouco. Então, isso aqui é um bom começo para a gente entender a nossa afetividade, o nosso coração. Só que isso aqui ainda é um conhecimento superficial. Perguntar-se pelo qual o sentimento já é uma grande coisa, né? E qual é a intensidade, se é muito ou se é pouco. Mas o que a gente deve procurar mais, que é um conhecimento mais profundo, é se perguntar, né, o que eu estou sentindo, qual é a causa desse sentimento, né, de onde ele veio, como que ele brotou, como que ele apareceu em mim, né, e quais são as consequências dele, né, onde é que isso vai me levar. Porque se eu me atento a esse lado mais profundo de analisar, conseguir nomear cada coisa que eu estou sentindo, encontrar a causa disso, aí eu vou não lidar só com sentimentos, eu vou lidar com a causa. Porque a gente não deve lidar simplesmente, o sentimento ele é um efeito. Se eu quero educar a afetividade, eu não posso simplesmente trabalhar no âmbito dos efeitos. Eu tenho que chegar à causa dele. Então, a causa é um acontecimento que aconteceu e sobre o qual eu não tenho controle? Ok. Então, não posso fazer nada. Tem uma pandemia, que todo mundo com medo. Ok. Existe um perigo que é real, mas existe a minha reação com relação a isso, né? Agora, se é simplesmente algo que aconteceu somente na minha cabeça, de novo volta a questão que muitos problemas da afetividade não são os sentimentos em si, mas as causas. Essas causas são provocadas e estimuladas pela imaginação, uma imaginação descontrolada, equivocada e que vai criando armadilhas para nós mesmos. Então, pensar isso, né? O que eu estou sentindo? Qual é a intensidade? E, sobretudo, qual é a causa disso, né? E quais são as consequências? Por quê? Essa aqui é uma outra coisa importante. Dentro desse universo da afetividade, esse universo do coração, os gregos falavam de modo geral, né, de patos, das paixões, que a gente faz uma diferença dos níveis que isso nos toca, né? Então tem o nível da emoção, que é uma coisa mais intensa, mais imediata, que vem com facilidade e vai embora com a mesma facilidade, né? E ela é rápida, ela é intensa. Existe um segundo nível, que ele é um pouco mais profundo, né? Então o primeiro são as emoções, né? Muito intensas, mais intensas e mais rápidas, mais passageiras, né? Um segundo nível, que é um nível mais profundo, que são as emoções, os sentimentos, né? Os sentimentos eles são mais arraigados em nós, são um pouco mais profundos, né? Eles são menos intensos e mais duradouros. Eles ficam em nós por mais tempo. Os sentimentos neles são mais constantes que as emoções. As emoções são muito inconstantes. Os sentimentos eles são um pouco mais constantes, um pouco mais brandos, vamos dizer assim. E existe um terceiro nível ainda mais profundo, né, que é um nível psicológico, vamos dizer assim, né, nível fisiológico, né, que são os estados de alma, né, os estados anímicos, né, que são quando esses sentimentos eles criam raízes e podem gerar posturas de vida. Daí depois eu vou entrar numa outra questão, que é esses sentimentos, esses estados de alma, eles viram também hábitos, né? E os nossos hábitos produzem nosso caráter. Então, quando eu falo de estados de alma, por exemplo, estados fisiológicos, né? Então, claro, se a pessoa está com fome, não é frescura, a pessoa fica irritada mesmo. Se a pessoa não dorme, ela fica irritada. Então, aquelas coisas que acontecem no corpo e que deixam um gosto na alma também, né? Uma coisa que ela é mais permanente, né? Às vezes uma depressão, que é realmente uma depressão, né? Que é uma coisa orgânica, né? Sobre a qual a pessoa não tem controle, né? Então, vejam que
as coisas que acontecem em nós, elas podem se transformar em outras coisas. Então, se eu tive um baque, né? Sei lá, tipo assim, a pessoa foi mandada embora do trabalho, né? Então, sei lá, foi um baque, foi uma emoção, né? Ela não esperava que isso acontecesse, né? Depois ela ficou alimentando, então foi uma emoção ali, né? Um choque, uma tristeza, né? Só que ela ficou alimentando, foi uma emoção, mas ela ficou alimentando aquilo, ruminando, aquilo ficou uma tristeza, né? Tipo, fiquei mal, não presto pra nada, não sei o que, sou horrível, ao mundo, aos céus. E aí aquela tristeza, ela vai ficando aqui, né? E conforme ela vai ficando, ela vai criando raízes, e essas raízes podem se transformar num estado de alma, tipo uma depressão, por exemplo, né? Justamente, né? Porque as coisas que a gente vai alimentando no nosso mundo interior, elas criam raízes em nós. Então, é importante a gente estar atento aos nossos sentimentos, né? Aquelas coisas que são mais permanentes em nós, né? Aquelas coisas que estão no nosso coração, que a gente precisa nomear, porque a gente age também de acordo com aquilo que a gente sente. Então, se eu sinto uma tristeza, né? Então, sei lá, um pico, né, de euforia e de tristeza. Tem que tomar cuidado com isso, né? A pessoa que a hora tá lá em cima, assim, mega animada, não sei o que e tal. Depois tá lá embaixo também, né? Isso gera um cansaço também, né? A pessoa fica um pouco desnorteada, né? Então é importante ter esse equilíbrio. Então, as coisas que a gente sente, né? Então, sei lá, uma tristeza, uma alegria, né? Por exemplo, medo, né? A pessoa que tá sempre com medo do mundo, sempre com medo das coisas, sempre com medo das pessoas, isso vai gerar um sentimento de insegurança, né? E uma pessoa insegura, ela vai ter posturas muito complicadas, de apego, de dependência, de chantagem, de várias coisas, né? Justamente por conta desse sentimento alimentado. E assim outras coisas também. Então, a inveja, por exemplo, a pessoa sentiu inveja, mas ela sente inveja uma vez, sente inveja outras vezes também, né? Então, ou as coisas positivas também. Então, uma pessoa que costuma alimentar a alegria, alimentar a esperança, né? Isso vai produzir um outro tipo de vida também. Isso vai criar um ambiente interno, né, que vai proporcionar, facilitar, predispor determinadas ações, e essas ações, uma vez praticadas e repetidas, vão criar em nós hábitos, né? Então os nossos sentimentos, eles também, se alimentados, eles moldam as nossas ações, e as nossas ações repetidas moldam nossos hábitos, e os nossos hábitos é o que fazem o nosso caráter, né? Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa lidar com os nossos sentimentos, né, a nosso favor, né? Não é nem excluí-los, nem dar a eles a direção da vida, mas é lidar com eles de modo diplomático para que eles não nos atraiçoem, né? O Lewis citava um poema, uma frase, né, que dizia que os nossos afetos não morram nem nos matem. Então a gente precisa encontrar esse meio termo, né? Que eles não morram, mas que eles também não nos matem, né? Que a gente não queira destruí-los, mas também a gente não pode permitir que eles nos destruam. Então essa relação saudável com eles. Eu sempre dou um exemplo, uma das passagens mais bonitas de toda a nossa cultura, que tá na Odisseia, quando o Ulisses, né, então, passou pela guerra de Troia, sobreviveu, estava tentando voltar para casa, encontrou vários monstros, encontrou várias coisas, o cara passou, né, naufragou, Poseidon não gostava deles, e passou por vários perrengues, vários. Quando ele chega em casa, e ele era conhecido por ser sagaz, né, ele era esperto. Quando ele chega em casa, né, 20 anos depois, ele que tinha sobrevivido a 1000 coisas, ele encontra, né, no castelo dele, lá de Ítaca, os pretendentes da mulher dele, né, numa bagunça, numa festa, com as escravas, né, da casa dele. O cara é um herói de guerra. Qual que é a primeira reação dele? Pô, cara, eu vou matar todo mundo. Pô, tô com raiva, da minha casa, que desrespeito é esse? Né? Aí então ele pega a espada e fala, cara, só que assim, ele lembra, ele olha pra ele e fala, cara, tipo, eu tô um mendigo aqui, eu não tenho a menor condição de enfrentar todos esses caras aqui, né? Então aí entra aquela cena clássica da Odisseia, né, que moldou a cultura grega,
que como ele moldou a nossa civilização também, né, quando ele devolve a espada, né, e bate no peito, fala, né, aguenta coração que já passaste por coisa bem pior. Né, aguenta coração que já passaste por coisa bem pior. Depois ele sai e vai dormir na casinha do cachorro. Essa frase dele é uma frase de justamente dialogar, relacionar com o nosso próprio coração, com uma parte de nós, sobre o qual nós não temos controle autoritário, mas nós temos que ter uma relação diplomática. Então, pensar, o coração, você está indo para onde? Onde é que você, né, onde é que você quer chegar com isso? Né? E aí você vai conversando e vai vendo quais são os problemas e como é que faz para resolvê-los. Então, é isso que a gente tem que ter, né? Não é simplesmente deixar a coisa solta, deixar rolar, né? Mas também não é torturar, né? Tentar ali controlar de modo com mãos de ferro, porque assim vai criar um racha, vai criar uma quebra mesmo, né? Todo reino dividido contra si quebra. Então, se existe uma oposição dentro de mim, minha inteligência vai para um lado, minha vontade vai para o outro, meu coração vai para o outro, né? Esse reino que está dividido, né, vai ser destruído, né? Vai ser facilmente conquistado, ele vai ruir. Né? Então, a gente precisa ter essa unidade. Né? E essa unidade se dá primeiro no autoconhecimento, sabendo nomear o que se passa dentro, né? E sabendo relacionar, dialogar, né, de modo diplomático. Então, por fim, pensar isso, né, que cada homem vale o que vale o seu coração. Né? No final, né, o que conta é o nosso coração. Então tem até uma imagem, né, dos egípcios, que alguns faraós, né, com medo do seu julgamento, porque qual que era o julgamento na cultura egípcia? Arrancava o coração, né, e botava numa balança, né, para ver qual era o peso daquele coração. E muitos, né, com medo do peso do seu coração, né, colocavam uma pedra, né, para tentar fazer que valesse alguma coisa. Então, a gente tem essa ideia, né, de que cada homem vale o seu coração. Né? Aquilo que eu alimento, aquilo que eu albergo, aquilo que eu conservo no meu coração, vai dizer quem eu sou. Né? Porque aqui é que está onde não existem as máscaras, onde não existem os olhares das pessoas, né, onde sou só eu. Né? Então, é justamente, né, estar atento ao que se passa, ao que se conserva aqui, né? Porque isso aqui que vai moldar a minha visão de mundo, isso aqui é o que vai moldar a minha postura nesse próprio mundo. Né? Então, o lugar que eu dou às minhas imaginações, de alguma maneira vai contribuir ou vai atrapalhar a minha relação com o coração. Então, para lidar com a afetividade, para educar, para formar bem a afetividade, não se deve começar querendo controlar o sentimento, porque isso não é possível, não é possível. Então, primeiro a gente se atenta às nossas imaginações, o que as nossas ideias estão passando para o nosso coração, aí a gente começa a querer educar de modo diplomático, né? Então, primeiro a educação da imaginação, para depois educar a afetividade. Se a gente consegue educar nossa imaginação, muitos problemas já são resolvidos, porque a gente vai ficar parando de dar estímulos, criando armadilhas para o nosso próprio coração, né? Porque a gente faz isso, né? A gente cria armadilhas para a gente mesmo, né? A gente cai, né? Então, eu recomendo esse livro aqui. Tem muitos mais detalhes, né? Tipo, em uma hora não dá pra falar tudo, mas eu recomendo esse livro aqui, que é Compreender a Afetividade, que é entender de forma racional o nosso mundo emocional. Muita coisa tá aqui, muito mais explicada, né? Dando exemplos também dos vários tipos de sentimento, quais são as raízes, quais são as consequências, quais são os sentimentos anexos a cada sentimento, né? Essa diferença que eu mencionei aqui, né? Entre emoção, sentimento, estados de alma, tá tudo explicado aqui com mais calma também, então eu recomendo que todo mundo leia esse livro, vai ajudar a entender. Depois tem esse aqui, que é O Coração, do Von Hildebrand, que é justamente, né, ele vai falando do coração, e é muito bonito o que ele fala, como o coração, como essa resposta afetiva ao mundo, né, então responder aos valores que o mundo apresenta. Depois ele fala do coração tirânico, o coração hipertrofiado, atrofiado, né, que a gente tem isso muito, né, então, sei lá, tipo, a gente pensa, né, tipo, um coração atrofiado, né, então, que é quando
muito voluntarista ou muito racionalista, né, e quer deixar o coração de lado, né? Então isso não é saudável, isso não é humano, né? Então, como também não é saudável, né, um coração hipertrofiado, né? Tipo, querendo dominar tudo, querendo controlar todas as coisas, não é assim que as coisas funcionam, né? Então, por exemplo, um sintoma de coração hipertrofiado, um coração tomando um lugar que não é o dele, né? Então, é esse tipo de pessoa que, por exemplo, não sabe dizer não para nada. Não consigo dizer não porque eu sou muito boa, não sei o que, cara, não, isso aí não é assim que as coisas funcionam, né? Então, ser boazinha demais e não sei o que, então não se trata disso. Então, é importante ter essas diferenças claras, e ele fala isso nesse livro aqui, né? O Coração, do Von Hildebrand. E o outro, que eu tô analisando com um grupo de alunos, o pessoal tá lendo agora, que é um âmbito mais social também, que é importante, que é esse Poder de Mimados, do Dalrymple, que é justamente, ele fala, né, as consequências do sentimentalismo tóxico, né, que vai dando vários exemplos na Inglaterra e vários lugares, né, de como que o sentimentalismo gera barbárie, né, bárbaros, né, uma pessoa que tem um coração completamente hipertrofiado, né, mal orientado, ocupando um lugar que não é o próprio, né, acaba caindo em barbárie, acaba caindo em caos, acaba caindo em destruição. Então, o segredo da felicidade tá não simplesmente ficar adquirindo virtudes que são muito importantes, mas entender, né, qual é o lugar do coração, né? Educar o coração, né, para amar o que merece ser amado na medida em que merece ser amado. É respeitar a hierarquia dos valores. Então, uma afetividade bem educada, bem controlada, é aquela que ama o que merece ser amado e como merece ser amado, né? E não se deixa levar pelos ventos, né, das emoções, dos momentos, né? Não é pura reação, né? Mas é justamente, né, uma resposta consciente, né, aos valores reais que merece nosso coração. Então, é isso. Eu vou abrir no meu perfil caixa de perguntas. Se tiverem alguma dúvida sobre o assunto, podem fazer perguntas por lá, que aí eu tiro a dúvida de vocês também. Tá bom? Então é isso, gente. É um resumo, na verdade, né? Não dá pra falar cada tópico desse. Deveria ter uma live só sobre cada um desses tópicos, mas é só uma visão geral, justamente para que vocês aprofundem depois, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou encerrar aqui. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima.